vendaval que veio, só por Deus. Ontem foi um caos aqui, a gente ficou sem sinal, o sinal estava péssimo ontem, sem internet, então mesmo em relação ao 4G, sabe, nossa, a gente não conseguia se comunicar por conta das árvores que caíram. Mas agora está reestabelecendo, está voltando. Entendi. E aí o ruim. Aí já tá num tempo mais de chuva também? Tá, começou já. É que assim, aqui São Paulo é meio. Você já veio para cá? Já. Eu falo que São Paulo você tem todas as estações em um dia. Então é muito imprevisível. Era para estar aquele solzão, aquele calorzão, mas semana passada estava frio. Segunda-feira a gente veio de blusa para cá, porque estava frio, estava de bota, tão frio que estava segunda-feira. Então é imprevisível. Hoje, lá fora, aqui eu tô de blusa, sou um pouco friorenta, mas lá fora é impossível sair com blusa de frio, entendeu? Uhum. Então tá chovendo bastante e parece que teve um ciclone, né, que veio do sul do país para cá, que foi o que Né? causou todo esse caos ontem e várias regiões foram afetadas aqui. E ainda tem muita região que tá sem energia, por isso que eu Tem, perguntei para você tem se muita aí gente. tinha voltado. Eu vi, passou, tava lendo aqui umas notícias, falou que tem, parece que mais de 1,5 milhão de imóveis aí da Grande São Paulo ainda estão sem energia, né? E o pessoal tava até meio que sem previsão, se voltava hoje, se volta amanhã. É. E a gente fica lá, aqui é Enel, né? Então a gente fica lá mandando mensagem, mas acho que não tem nem funcionários suficiente para resolver essas questões, porque foi geral. E aí eu perguntei dessa questão da chuva, né? Porque a gente está num período de sazonalidade, principalmente agora de final de ano. E aí, em algumas regiões que chovem muito, né? A gente acaba tendo uma combinação de duas sazonalidades. A primeira, essa sazonalidade do final de ano, que a gente já espera que sempre aconteça, falando de clínicas, né? Nos meses de novembro, dezembro, comecinho de janeiro, que é aquela questão da pessoa. Ah, é porque eu vou viajar, né? Porque eu vou esperar para iniciar o tratamento em janeiro. Então a gente começa a ter muito tipo de objeção assim. E agora a gente está num momento de pegar todas as pessoas, montar uma lista aí, fazer uma organização. E aí pode fazer dentro do CRM, a gente pode fazer, ela tem muitas CRCs, muitos administradores das clínicas que já têm esse controle interno aí, né, através de planilha, através de sistema, mas a ideia é que a gente fique bem atento agora com esses leads, Beatriz, não só com os leads que vêm de campanha, mas com esses leads que acabam mandando uma mensagem, esses leads de indicação que às vezes vocês estão conversando, porque a gente tem um perfil de comportamento que é assim, se eu falo que, não, eu tô na correria aqui, daqui uma semana a gente conversa. Eu, como lead, muito difícil eu tomar essa atitude de lembrar de Sim. te chamar. Então, a gente está num período agora onde, normalmente, as taxas de agendamentos costumam cair, né? E a taxa de fechamento também, justamente falando de vendas de protocolo, falando de vendas de implante. Outras áreas, por exemplo, quando a clínica não fecha, a gente tem muita questão ali nesse final de ano ali, questão de urgência, né? A pessoa precisa. Ano passado foi assim, ano passado que a gente teve de urgência de Google, de pacientes que vieram com dor, que queriam fazer emergência, a gente cobra um pouco mais caro, não tem o que fazer, né? Mas foi muito bom, porque teve dias que eu saí da clínica 9 horas da noite fazendo emergência de endo, porque tava muita procura mesmo. Que eu vou, deixa eu anotar aqui, porque o que a gente pode fazer? A gente pode acrescentar, porque o Google a gente trabalha com termos de pesquisa, então a gente não precisa, por exemplo, criar outro site, criar outra landing page, a gente pode colocar nos termos de pesquisa termos, palavras-chave relacionadas a endo. Ah, tá bom. Tá, desculpa, Arthur. Tá Eu tranquilo. até falei ontem isso com, não sei se foi com você ou com o Júlio, Acho que foi com o com Júlio. ele, né? De colocar esses termos, tipo dor de dente. Ele até falou alguma coisa relacionado a convênio, não sei, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, ele falou, o único problema é que geralmente as pessoas pesquisam muito sobre dentista 24 horas.
Eu não entendi isso. Se a gente colocar essa questão de dor de dente, emergência, essas coisas? Ah, é porque a gente, quando a gente está falando de emergência, o que que acontece? E aí, a gente pode deixar isso claro nas campanhas. Às vezes a pessoa não tem hora, né, para poder sentir dor de dente. Então a Sim, gente tem muita pesquisa ali depois das 6, depois das 7, depois das 8 da noite. Então o volume de pesquisa aumenta, então a gente tem que ter um certo cuidado para deixar bem claro dentro da nossa campanha de search que a gente funciona lá, por exemplo, em horário comercial para a gente não entendi. gastar cliques com pessoas que estão pesquisando muito, porque a gente sabe que tem esse volume de pesquisa, principalmente nessa parte de final de ano, porque geralmente as pessoas elas têm, quando é questão de urgência, a pessoa às vezes tem uma clínica que ela já vai, tem um dentista que ela conhece. Só que o que, que acontece? A grande maioria das clínicas fecham, né, nesse período. A Sim, gente tem, só para você ter uma noção, aqui 90% das clínicas fecha. vão ter recesso. Acho que semana que vem eu faço a última reunião com o pessoal das clínicas e depois só em janeiro. Então, por isso que, como muita clínica fecha, a galera começa a pesquisar, porque, por exemplo, eu estou acostumado e aí fazer meu tratamento com você. Aí eu vou pensar, nossa, mas a Beatriz está fechada, vou ter que pesquisar outro lugar para eu ir. Entendi. Então, esse volume acaba aumentando. Então, a gente vai tendo esse cuidado para poder filtrar esses leads, tá? Tá, combinado. Porque assim, eu, não, eu comentei com você, né, da meta, que a expectativa é fechar a Sim, partir do dia 30, 31. Então, eu acredito que vai dar certo, mas eu realmente preciso aí da equipe empenhada para fazer com que dê certo. É uma ajuda mútua de todo mundo. com certeza, pode contar com a gente. E aí, da parte de, igual eu falei, a gente separa esses leads porque janeiro é um mês para a gente fazer muito follow. Sim, Porque no mês de, a gente, já vou te adiantar algumas objeções que a gente tem, que é a seguinte, falando de leads, né? A gente vai ter esse período. É engraçado porque é a mesma pessoa com duas objeções diferentes. Quando tá em dezembro, ela fala que vai fechar só em janeiro. Aí quando tá em janeiro, ela fala, porque eu gastei muito em dezembro, eu vou fechar em fevereiro. eu gastei muito, e aí quando a gente tá falando de. Quando a gente fala de um público que a gente quer atrair, né? A gente quer atrair um público que trabalha, um público que tem ali a condição de fechar o nosso tratamento com uma boa entrada. É, então, o que que acontece? Geralmente essas pessoas vão ter aquela objeção de, é porque eu viajei agora no final de ano, vou ter que esperar meu cartão virar para poder iniciar o tratamento. Aí outro tipo de objeção, porque é, eu vou ter que pagar meu IPTU, vou ter que pagar meu IPVA, vou ter que pagar rematrícula, comprar material escolar para meus filhos, eu vou esperar um pouquinho. Então a gente vai tendo muito tipo de objeção, né? Então a gente Entendi. fala que são os meses mais desafiadores. São dezembro, janeiro, aí quando vem fevereiro é carnaval, o povo já começa, porque o ano só vai começar depois do Sim, de carnaval. feriado, né? Então a gente tem que. O que que a gente costuma trabalhar nesse momento? A gente costuma trabalhar gatilhos de urgência, gatilho de urgência e gatilho de escassez. Então, a gente gravou os vídeos, né, que você gravou pra gente, né, a gente editou, a gente tá rodando nas campanhas, mas o que que eu vou fazer? Eu vou te mandar alguns arquivos e uns scripts de alguns vídeos que a gente rodou já, né, no ano passado, no ano retrasado, nesse comecinho de ano, que são vídeos gerando esse gatilho. São vídeos bem que a gente desafia mesmo o lead, que a gente tenta realmente mostrar para ele o tempo que ele está perdendo. Tanto que a gente tem alguns vídeos que a gente começa com perguntas bem fortes, por exemplo, assim, nossa, mais um ano passou e você ainda não tomou a decisão de cuidar do seu sorriso. Vai ficar mais um ano falando que vai colocar como prioridade e tudo é prioridade menos o sorriso. Então a gente tem vídeo assim que mexe com a pessoa, né? A pessoa Sim, escutar isso, né? Principalmente porque o que a gente identifica é que a grande maioria das pessoas que precisam de implantes, elas sabem que elas precisam, só que isso não é uma prioridade, porque a pessoa ela tá sem a falta de um, dois ou mais dentes, ela sabe que ela não consegue comer direito, ela sabe que quando tem foto ela não sorri, ela sabe que às vezes ela tem vergonha de fazer alguma ação, ela sabe disso, mas ela não vê isso como prioridade. Então a ideia que a gente vem com esses criativos agora de começo de ano, falando que mais um ano passou e a pessoa não tomou essa atitude, é justamente para colocar ela para pensar e gerar essa questão de, esse nossa, eu sentimento de preciso. culpa, né, também, né? E Assim, aí, como a prioridade menos eu. isso. E aí, o que que a gente consegue fazer? A gente consegue, como a gente tem a questão que o CRO agora ele tem algumas
eles deram algumas colheres de chá pra gente no sentido de falar mais abertamente, né? Tanto que, por exemplo, Black Friday é algo que 2, 3 anos atrás a gente não podia usar, que esse ano a gente pode, né? A gente pode falar. E aí tem um detalhe que é muito importante, que eu gosto de tentar trabalhar com os clientes, uma linha entre a gente falar sobre a oferta, mas a gente não ser aquela clínica popular zona que faz aquele criativo, implantes em 24 vezes. Tem muita clínica que roda, né, em 48 vezes. A gente não Isso quer ir para essa linha. na campanha mesmo, você diz? Até Isso é permitido? tem clínica que tá rodando. Mas assim, não cai, porque uma vez, eu não sei se eu comentei com você, eu tinha trocado, antes de eu sair dessa atual agência, eu tinha uma outra agência, era a mesma agência, mas eu decidi trocar. Quando eu troquei, meu Instagram caiu, meu Facebook caiu na hora por conta dessas campanhas. Eu não consegui nem recuperar mais a página. Sério? Tem muito tempo? Ah, já tem um. Foi bem, eu entrei em 2021, tipo, foi em 2022, por exemplo. Não, é porque isso é mais recente. Depois que o CRO ele, Liberou. ele liberou algumas coisas, então não tá caindo mais. Então, e aí o pessoal consegue disfarçar isso em alguns anúncios. Mas um, um- algo que, na minha visão, é algo que a gente consegue gerar um valor alto e passar isso para a pessoa sem ser aquela clínica, igual eu falei, aquele popularzão querendo falar preço de tudo, é a gente falar sobre avaliação, que a avaliação é gratuita. Também, Então, Arthur, te interrompendo, a franqueadora criou uma forma de pagamento que é em 24 vezes para protocolo. Chama Parcela Fácil. Não sei se eles te passaram isso. É um eu programa não. próprio da Odontoclinic. Deu uma travadinha no finalzinho, Beatriz. Consegue repetir? Eu falei que eu estou procurando aqui o post para te mandar no WhatsApp, mas eu não estou achando. Tem uma logo bem legal, assim, com meio com cara de Black Friday, mas isso foi estendido. É um programa que chama Parcela Fácil, da própria Odontoclinic. É parcelado também em 24 meses, mas é só para protocolo, entendeu? A gente pode Não sei utilizar. se pode ser utilizado, mas assim, não chega a ser tão assim pop, sabe? Clínica pop, é um Uhum. pouco mais. É Não, uma. mas é bem mais filtrado. Sim. Aí talvez seja uma opção da gente tentar também. Sim, porque a ideia é a gente trabalhar esse tipo de comunicação, só que mantendo o nosso posicionamento, porque como uma clínica de autoridade. E aí tem um modelo de criativo que a gente rodou, que ele fala, né, eu não vou lembrar como que é exatamente, mas é só para você ter uma ideia, Beatriz. É mais ou menos assim, ele começa fazendo essa indagação de que passou mais um ano e tudo mais, fala sobre isso, e aí quando ele está falando sobre o assunto, e ele fala sobre a CTA para o agendamento, ele finaliza falando assim, olha, não precisa adiar mais, pode vir fazer aqui uma avaliação, porque essa avaliação vai ser por minha conta. Ele fala algo nesse sentido assim, e a gente já quebra aquela objeção daquela pessoa que às vezes entra no seu WhatsApp só para perguntar se é pago, se não é, mas ela não está decidida. Aí ela quer saber, sabe que ela, quando você vira para algum produto, você só pergunta o preço, e a pessoa fala, não é tal, e você, tá bom então, vou ver. Aí a gente acaba que não decide, a gente só quer porque a gente quer saber Assim, mesmo. Então, quando a gente fala isso, a pessoa que já entra, o que, que a gente já considera? A gente considera que ela veio para um vídeo que tem um gancho muito forte, que a gente conseguiu atingir ela na questão ali daquele gatilho, colocar ela para pensar, né, sentir mesmo esse receio de, cara, eu preciso cuidar de mim, e aí ela já vai também para você sabendo que a avaliação é gratuita. Então sim. ela não tem motivos para não querer pelo menos saber o que está acontecendo com ela, pelo menos saber a situação. Pelo menos ir fazer a avaliação e não fechar, mas ela vai É, vir. porque eu prefiro um lead que faz avaliação e não fecha do que o lead que nem agenda, porque o lead que faz avaliação com vocês, a gente mantendo aí agora o nosso CRM bonitinho, a parte ali de nutrição, ele vai ficar vendo a gente sempre, tanto no CRM quanto nas campanhas. Então, quando ele decidir fechar, porque o que que acontece e aí a gente tem digamos que um problema, um segundo problema, né, que acontece quando a gente não tem o CRM organizado, é que a gente atrai essa pessoa, ela faz a avaliação e não fecha. Ela sabe o problema que ela tem, só que se a gente não aparece mais para ela, quando ela decidir fechar o problema, ela vai fechar com qualquer outra clínica que apareceu para ela. Ela já sabe o problema, mas quando ela faz a avaliação e a gente continua
aparecendo em anúncios para ela, porque a gente consegue, né, rodar a campanha para quem já se tornou o nosso lead nos últimos 180 dias, nos últimos 90 dias, nos últimos 60 dias. A gente consegue configurar isso e a gente consegue também na própria parte de nutrição do como, né? A cada 15 dias a pessoa recebe uma mensagenzinha, recebe uma foto, recebe um antes e depois, recebe um depoimento. Então, quando ela fala assim, nossa, eu vou cuidar do meu dente, eu vou conversar lá com o pessoal do Odontoclinic, que eu já fiz avaliação. Então, e aí como é avaliação de protocolo, às vezes dependendo da quantidade de tempo que ele fez, ele já consegue ali, a gente consegue às vezes manter o mesmo orçamento para ele, dependendo, então ele vai ter mais vantagens em fechar com a gente. Sim. Tá. Mas eu vou organizar esses vídeos para você e eu vou te mandar. Amanhã. Tá, que aí a gente grava. E aí, como a gente tá rodando esses vídeos, não precisa ter tanta pressa, não. O importante é a gente estar com eles no comecinho de janeiro. Então, geralmente o prazo de edição, quando você mandar para ele, vamos pegar que você me manda 3 vídeos, aí eu vou pedir para você, 2 a 3 dias para poder editar todos os vídeos bonitinho e tal, para a gente conseguir rodar. Então, você mandando, por exemplo, na próxima semana, até o dia 19, tá um prazo super tranquilo para a gente conseguir, deixar tudo organizado, tá? Tá bom. Deixa eu só. Eu vi, eu acho que você mandou foi pro Júlio aqui a parte do relatório, né, Beatriz? Que eu tinha te pedido. Deixa Isso, eu eu ver aqui. mandei. A Bárbara falou que ela mandou no início da semana que vocês estão ignorando ela. Acho que é porque não gerou um chamado aqui pra mim. Como é que é o nome dela? Tá, eu acho que deve estar no celular iPhone. Você quer procurar pelo número? Quero. 9. Peraí, eu esqueço, são tantos números na minha cabeça. 40, 31, 39, 14. 9, 40, 31, 39, 14. 9, 40, 31. Ela mandou aqui, ó. Aí No a dia... Teresa também falou que mandou algumas mensagens que não foi respondido. Aí eu falei, bom, vou conversar hoje na reunião com o Arthur para ver, provavelmente, não sei o que aconteceu, porque é o mesmo WhatsApp que aí vocês vão respondendo, né? Isso, é porque o que acontece? Geralmente a gente a gente tem o pessoal dos CRCs também, pessoal do comercial, a gente coloca eles no grupo. Se não tiver problema para você, a gente inclui elas também, que a gente mantém a comunicação do time lá. Pode ser, pode ser. Porque eu acabei de ver aqui, porque a gente a gente usa todo mundo o mesmo número, ele é um sistema. E aí, quando ele é uma mensagem que é uma mensagem nova, eu acho que ela ficou lá para baixo. Aí eu pesquisei pelo número, eu achei que é a mensagem que ela mandou. Mas deixa eu até ver aqui o relatório. Tem reunião com a gente. Com a gente. Posso deixar aqui? Pode. Então, ela mandou aqui leads de novembro, né, no Google. 57 leads, 51 agendamentos. É uma taxa de agendamento muito alta, né? Esses leads de Google. Eu achei bem estranho, sabe por quê? O sistema da Odontoclinic, ele mudou em relação a reagendamento. Eu vou pedir uma orientação para o Marcos, porque eu acho que está duplicado esses agendamentos. Ah, tá. Entendeu? Então, eu vou pedir uma orientação para o Marcos, eu já tinha conversado com ele sobre isso, e vou ver como que faz para no sistema ficar correto essa questão dos agendamentos, para a gente não duplicar o lead no sistema. Isso, porque o sistema, antigamente, ele cancelava quando o paciente vinha e eu conseguia reagendar pelo mesmo agendamento. E aí ele me falou que eu pedi para a recepção já não cancelar mais a avaliação, porque aí quando a recepção cancela, eu não consigo reagendar. E aí, no finalzinho do mês, eu comentei isso com a recepção. Então, eu acredito que seja isso, mas eu vou confirmar para você até o final do dia, tá? Tá bom. Deixa eu só abrir aqui uma página aqui rapidinho, tá? Tá bom. Nossa, ele é enorme, né? Eu achei. Não, não dá cara. Não. Agora, peguei esse pra mim e peguei esse pra mim. Que é de frutas. Não, isso daqui é de cubos de limão. Cubos? Cubos de limão. Não sei disso.
Mas comprei para provar. Vou abrir esse hoje para a gente falar. Esses leads, Beatriz, eles estão duplicados até o volume total deles ou os agendamentos, ou só os Eu acho agendamentos? que os agendamentos, eu acho que os agendamentos, porque assim, como a gente iniciou a gente não iniciou no início de novembro. Novembro. Então, eu tinha pago no começo de novembro para outra agência ainda. Entendi. Então deve ter Entendeu? sido. Então, aí a campanha do Google da outra agência, como eu tinha pago lá para o dia 15, 20 mais ou menos, então eu acredito que pegou ainda a primeira semana de outubro, de novembro. Ah, tá. Primeira, segunda semana. Porque aqui pra gente, deixa eu ver aqui, só um minutinho. E aqui pra gente tá marcando 32 leads do dia 13 de novembro em diante. Aí aqui pra mim na listinha tá 57. Ó, deixa Então, eu te passar com propriedade a data que eu paguei o último Pix do Google. Foi exatamente dia 20 de novembro. Então, com certeza, entrou leads da agência antiga. Assim, né? não. Do Google, né? Uhum. Mas aí a gente vai metrificando certinho a partir desse Agora eu mês. só vou confirmar para você os agendamentos, porque com certeza eles estão duplicados. Tá. Mas aí esse mês a gente vai organizando certinho. Sim. E aí, de 51 agendamentos aqui, tem 29 avaliados. As avaliações aqui, no caso, já estão certas. Ou será que duplicou alguma coisa também? Não, eu acho que não. Mas eu vou confirmar, tá? Eu vou confirmar para te passar isso. Eu vou fazer uma reunião hoje com a GL, tá aqui. Eu vou pedir para ela me orientar para ver se tem avaliação duplicada, mas eu acredito que não. Quem que é a Gene de vocês? É a Ana. Ela é Ana. nova na franqueadora. Ah, eu não conheço a Ana, eu Quem conheci a você conhece? Kelly. Conheci Eu trabalhei com ela por 2 anos. a Kelly era Gene de uma clínica que eu atendia lá do sul, chama Santo Ângelo. Ela falava bastante de lá. Ela ficou aqui 2 anos comigo, e aí foi desligada, né? Aham. Conheci só ela. E o Giovanni, mas não é Gene, mas eu conheci o Giovanni já tem um tempão também. Deixa eu abrir aqui. Ah, e aí falando sobre da primeira semana de dezembro, a gente tem aqui 16 leads, 9 agendados, 9 avaliados, 3 fechados, eu lembro fechado 1.420. Daqui foi a Bárbara que mandou também, né? Sim, E aí aí, eu chequei, realmente, essas informações estão corretas. Foram só limpeza e duas pacientes que fecharam limpeza e a outra que fechou limpeza e restauração. Gerou só clínico mesmo. mas aí qual que é a minha dúvida? Ó, só para você ter uma ideia, Beatriz, no Google, eu vou pegando, tá, vou pegar até a primeira semana, ela mandou do dia 1 até o dia 6, deixa eu ver aqui. Primeira semana, atualizar. Olha, no Google, a gente tem 9 leads. Então, a gente teria que ter ali, para poder bater essa conta, 7 no Meta. Deixa eu só abrir aqui a nossa campanha. Será que ela não puxou do Meta também? Então, tá Eu, dando errado aí os números? É porque tá dando um volume de lead muito baixo comparado com o que a campanha mostra. E a campanha, assim, 90% das vezes a metrificação da campanha aqui, ela é correta, do Meta e do Google. Não erra, né? Eu tô abrindo aqui para você, campo limpo, só para eu poder pegar os dados do dia 1 até o dia 6. Para não pegar mais. Dia 1 até dia 6. Ó, só no Meta, do dia 1 até o dia 6, a gente teve 22 leads. A gente teve aqui 22 leads metrificados. E no Google, a gente teve 9, ou seja, 31. Tá praticamente o dobro de leads do que a gente tem aqui. Ela mandou para mim 16. Então mas a gente teve 31 leads. A gente tem que identificar agora como que elas estão fazendo para poder identificar o Tá que é errado, né? lead, o que é campanha, o que é uma indicação, o que é um paciente que já chegou na clínica. Eu vou ver como tá isso, porque assim, aqui na recepção, eu vou conversar com elas à tarde para alinhar isso, tá? Mas provavelmente esse número que ela passou só foi de Google mesmo, ela não deve ter passado de Meta.
E na campanha do WhatsApp, e no WhatsApp aparece da onde o paciente veio. Então, eu vou conversar com a Bárbara sobre isso. Tá, que aí a gente alinha, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou separar um horário também para poder entrar no CRM de vocês para dar uma olhadinha nele e filtrar certinho ali do dia 1 até o dia 6, colocar a tag de quantos leads foram gerados e fazer essa conferência, só para eu conseguir bater aqui com o Meta e com o Google, tá bom? Tá, a Tereza também tinha me mandado mensagem. Eu acho que eles estão com dificuldade, vai ter que ter um pouco mais de paciência para pegarmos as manhas desse sistema. Eu não sei se eles estão com algum tipo de dificuldade. A AGN está lá em cima com elas, acabaram de falar que está vindo lead de Campo Limpo Paulista, que é perto de Jundiaí. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, porque é bem longe daqui. Tá, Campo Limpo, deixa eu anotar aqui. Campo Limpo Paulista, é bem longe. É Campo Limpo, bairro mesmo, que é Zona Sul aqui. Campo Limpo, Zona Sul. Pronto. Eu salvei aqui para você essa informação que eu vou conversar com o Júlio sobre essa parte de campanha, mas só para você ter uma noção, Beatriz, do dia 1 até hoje, a gente está com 51 leads, somando o Meta e somando o Google. Então, e aí por isso que como na primeira semana eu vi ali que deu 16, né? Então tá faltando ali um volume grande de leads. Mas o que que a gente faz quando é assim? Nesse começo é normal a gente ter essa questão de metrificação, onde você vai conseguir realmente notar uma diferença vai ser no seu faturamento, no resultado real, porque aí você vai ver o que foi efetivado, né? Mas o que que a gente faz? A gente pode revezar as reuniões, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar o CRM das meninas e qualquer coisa, na próxima semana, a gente faz uma reunião voltada para CRM, para eu entender com as meninas realmente o que está acontecendo. Eu vou colocar o número... Parece que o Murilo tem uma reunião com elas. Se a gente então... adiantar isso... Então, quando que o Murilo... Ele marcou algum dia ou não? Deixa eu ver aqui com a Tereza. Eu acho que amanhã, só deixa eu confirmar o horário. O horário amanhã. Ela não está me respondendo. Eu te mando assim no WhatsApp, assim que eu subir para falar com ela. Tá, não, porque eu dou uma olhadinha aqui. A gente consegue alinhar tudo isso. Eu converso com o Murilo aqui pra gente marcar, porque é importante a gente tirar todas as dúvidas com as meninas. Eu já imaginava que assim, esse primeiro e segundo mês seria um pouco mais conturbado em relação a alinhar isso. Eu já estava nas minhas expectativas. Mas eu vou conversar com elas para entender, porque realmente veio bastante lead, né? Eu fiquei surpresa com esse número de 56. A gente só tem que entender aí porque não geraram mais avaliações. Eu senti que essa semana foi muito fraca. Eu entendo que, assim, fraca em avaliação, tá? Eu entendo que essa semana teve essa questão aí, de segunda-feira choveu muito, alagou São Paulo, muito. Isso atrapalha muito a questão de comparecimentos. Muito, muito mesmo, assim, foi algo gritante. Eu fiquei alagada mesmo na rua, assim, que não tinha para onde passar. E as pessoas que normalmente vêm de ônibus para cá, até mesmo de carro, tá sujeito a isso. E aí, terça e ontem veio esse vendaval aí. Então, eu acredito que as coisas vão melhorar a partir de hoje, que aí esse vendaval vai sair, e hoje também é dia 11, então a maioria das pessoas receberam. Então, eu acredito que a partir de hoje vai dar uma melhorada aí para índice de avaliação e fechamento. Uhum, com certeza. Ah, Beatriz, um outro detalhe que eu queria ver com você, eu já estava quase me esquecendo, é se é por conta de uma alteração de agendas aqui, se a gente consegue mudar nossa reunião de quinta para quarta, o mesmo horário.
Fica pode ser tranquilo para sim. você? Porque eu lembro que você tinha falado em alguma das reuniões que para você era melhor na parte da manhã, assim, né, É desses melhor. horários. E Sim, aí, a gente vai precisar fazer essa mudancinha assim. Aí eu queria ver com você se na quarta tá tranquilo, a partir da próxima semana. sim, pode ser sim. Ah, tá, que bom. Deixa eu anotar aqui, que eu já deixo organizado. E aí, Beatriz, hoje da minha parte eu queria alinhar com você era mais essa questão de ver como que estavam assim, esses leads, ver como que tinha sido a semana. Vi que teve ali alguns fechamentos, mas acredito que tenham tido mais ali por conta dos leads de meta. A ideia agora é o quanto antes então a gente resolver essa questão da nossa metrificação. Então, nessa reunião de CRM, a gente vai conferir com as meninas como que elas estão preenchendo as tags para a gente colocar ali dentro do CRM o que que é meta, o que que é Google para poder separar, para poder ter ali as taxas certinhas e a gente já começar a escalar isso de uma forma mais assertiva, tá? Ah, combinado. E aí, eu fiquei aqui, anotei aqui, vou te mandar os vídeos para você dar uma olhadinha, gravar pra gente. Se eu não conseguir te mandar hoje, no máximo amanhã de manhãzinho eu já te mando, tá? Porque hoje eu tenho algumas reuniões bem uma atrás da outra, mas aí se eu conseguir, se tem uma reunião que provavelmente ela acaba mais cedo, então se eu conseguir organizar eu já te mando hoje, mas qualquer coisa amanhã eu te mando, tá? Tá, tenta me enviar amanhã, porque amanhã tá um dia mais tranquilo, amanhã e sábado, para eu já gravar esses vídeos, porque aí, até mesmo para minha rotina eu já consigo ficar livre, assim, já gravei, tô despreocupada que eu entreguei para vocês. Não, tá bom, porque aí a gente já programa eles para colocar nas nossas campanhas também. E também anotei aqui a parte sobre urgências para a gente acrescentar ali nas nossas palavras-chave do Google, principalmente agora nesse período de final de ano, né? Já que você falou que é algo que no último ano você teve uma busca, né? Então isso foi interessante para vocês. A gente vai organizar isso também, tá bom? Sim, combinado. E tirar o Campo Limpo Paulista. Isso, também anotei aqui, tirar o Campo Limpo Paulista aqui, deixar só o Campo Limpo Bairro Zona Sul, tá até Tá aqui. bom? Obrigada, Arthur. Eu já te Obrigado, consigo Beatriz. aí algumas questões pelo WhatsApp. Tá bom, então, a gente vai conversando e aí eu vou adicionar a Bárbara no nosso grupo para ficar mais fácil de alinhar algumas coisas com ela também, tá? Combinado, então. Então é isso, Beatriz, brigadão, boa Obrigada, um quinta-feira aí para você. abraço. Tchau, tchau, até mais. Tchau, até.